Vamos trazer um jovem que veio lá de Nova York. Joe! Vai trazer a mensagem, que aqui só tem pré-eleitor internacional. Joe está com oportunidade, que em português é João. Ele é dos Estados Unidos, do State. Glória a Deus, a paz do Senhor para os irmãos. Oremos, irmãos, querido Deus, eterno Pai. Senhor, que era teu filho, teu servo, que tu trouxe aqui neste lugar, Deus. Enche, ó Pai, a boca do teu filho com o teu Espírito Santo, Senhor, nesta noite. Ó Deus, usa teu servo com potência, ó Pai, nesta noite, ó Pai. Senhor, eu entrego ele nas tuas mãos e os teus cuidados, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom em todo o tempo. Eu saio da igreja com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus aí? É um dia muito especial, né? Memoramos a Páscoa e juntamente com ela, culto de missões. Que coisa linda. Glória a Deus. Para quem não me conhece, como a missionária Graça disse, me chamo João Pedro, não congrego aqui, congrego de coração, né? Eu congrego logo ali, é bem próximo, ali na Cancela Preta, a igreja IPC dos Continentes, pastor Samuel Moura, que é o nosso pastor presidente, e pastor Davi Viana, que é o nosso pastor vice-presidente. Deus é fiel em todo tempo. E, meus irmãos, eu quero fazer uma pergunta, já de antemão, e eu queria que vocês fossem bem sinceros. Quem não gosta de Bíblia, levanta a mão. Quem gosta de Bíblia, quem ama a Bíblia, levanta a mão. Ô glória, que hoje a gente vai ler bastante. Vamos desfrutar da mensagem do nosso eterno Deus, nesse dia tão especial. Segundo o Evangelho escreveu João, capítulo 19, versículo 28 ao 30. João, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28. Quem achou diz: eu amo a Bíblia. Quem não achou diz: eu também. A gente espera. João 19, 28. João capítulo 19, versículo 28 ao 30. Todos acharam? Amém. Assim diz a palavra de Deus. Depois disso, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam terminadas, para que pudesse se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Ora, estava ali um vaso cheio de vinagre, e embebedaram uma esponja de vinagre, e pondo-a sobre um isopo, a colocaram na sua boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Disse: está consumado. E ele, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24. Eu vou ler para nós ganharmos tempo. Lucas, capítulo 24, versículo 45 ao 47. Então ele abriu-lhes o entendimento, para que eles pudessem compreender as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16,
Versículo 15. E ele disse-lhes: ide por todo o mundo. Ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Podem se assentar, agradecendo ao Senhor por esse dia tão especial, que é um culto de missões e um domingo de Páscoa, domingo da ressurreição. Glória a Deus. Meus irmãos, olhe bem para a Bíblia nesse momento. Olhe bem para esse livro. Vire ele de um lado para o outro, folheie ele. Esse livro que você está segurando é a Bíblia Sagrada, que fora escrita há muitos anos atrás por muitos homens, por inspiração divina. E o principal tema deste livro é Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, o principal tema deste livro é Jesus Cristo. É a salvação que Deus quis apresentar com o seu Filho. Então podemos ver em Gênesis a criação do mundo. Adão sendo formado por Deus, Eva sendo formada de sua costela. Vemos o pecado entrando no mundo. Vemos a serpente, que representa o diabo, sendo condenada. Vemos a humanidade crescendo. Vemos a civilização tomando forma. E todos conhecem a história. Porém, a Bíblia ela é dividida em Antigo e Novo Testamento. E o Antigo Testamento representava a vontade de Deus para aquele povo. Porém, após o Antigo Testamento, antes da vinda de Cristo, Deus deixa de falar durante um tempo, aproximadamente uns 400 anos, né, pastor? Uns 400 anos. E eu não sei se tem na Bíblia de vocês, mas tem um espaço branco aqui na minha, que é assim. Não sei se tem aí na Bíblia de vocês. É um espaço em branco. Esse é o período em que muitos momentos históricos começaram a formar o mundo em que nós iríamos conhecer após essas páginas. Alexandre o Grande, que como muitos aqui conhecem, que já estudaram na escola, começa a dominar todas as terras. As outras civilizações provavelmente começaram a ser feitas, os idiomas começaram a surgir, o grego, o latim e tudo mais, para que Cristo pudesse vir à terra. E começamos com o Evangelho de Mateus. E dentre esses 4 evangelhos que nós conhecemos, dentre eles nós temos 3 que são chamados de sinópticos e um que é considerado um evangelho um pouco diferente, a saber, é o Evangelho de João. Mas o que seria a palavra evangelho? Pois Cristo disse: ide, pregar ao mundo toda criatura. E esse ide é para pregar o evangelho. Mas o que seria o evangelho? A palavra evangelho não é nada mais e nada menos do que boas novas. Boas novas. A palavra evangelho significa boas novas. E Mateus, Marcos, Lucas e João contam a mesma história de um homem, mas com visões diferentes, com perspectivas diferentes. E os evangelhos sinóticos são aqueles que aparentemente contam o mesmo relato, a saber, Mateus, Marcos e Lucas. Um grande exemplo é a passagem da mulher do fluxo de sangue, que nós podemos encontrar tanto em Marcos, tanto em Lucas e acredito que em Mateus também. Não me recordo agora o versículo. Porém, em João é um evangelho diferente, porque os outros evangelhos que eu citei, eles buscavam, acima de tudo, falar sobre Jesus, sobre a grandeza de Jesus, sobre a soberania de Cristo, mas acima de tudo também, eles buscavam relatar sobre os sinais de Cristo. E João, ele é diferente. João busca, com o seu evangelho, descrever que Cristo é o Filho de Deus e que ele veio trazer a salvação para o mundo.
Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo de número 29, diz assim: no dia seguinte, João vê Jesus vindo até ele e diz: eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, que carrega o pecado do mundo. Versículo 30, este é aquele de quem eu disse: depois de mim vem um homem que é superior a mim, porque ele era antes de mim. 31, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse revelado a Israel, por isso vim batizando com água. João testemunhou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba, e permaneceu sobre ele, e eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, este disse para mim: aquele sobre quem vires descer o Espírito, e sobre ele permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi, e testemunho de que este é o Filho de Deus. E o plano de Deus começa. Jesus nasce, todos conhecemos a história, e Jesus vai ficar durante um período sendo ali, vamos dizer, preparado por Deus, e ele retorna com os seus 30 anos de idade, como o evangelista Lucas relata. E Jesus começa o seu ministério. Mas é muito importante nós lembrarmos, no dia de hoje, que celebramos o domingo da ressurreição, juntamente com o culto de missões, que é a Páscoa, que Cristo sempre soube qual era a sua missão. E após concluir a sua missão, ele entregou uma missão para nós. E essa missão é pregar o evangelho a toda criatura. E vamos falar um pouco mais, vamos folhear mais esse livro maravilhoso que é a Bíblia. Lemos João, capítulo 19, versículo 28. Aqui Jesus, ele fora já julgado por Pilatos, ele já fora condenado, Judas já tinha o traído, Pedro já tinha o negado, os seus discípulos, a não ser aquele discípulo a quem Jesus mais amava, que todos sabem que é João, o próprio que escrevera o Evangelho, todos o abandonam, e Jesus está na cruz, com os dois ladrões, do lado direito e do lado esquerdo. Todos conhecem essa cena, do maior ao menor, todos conhecem essa cena. Cristo no meio e os dois ladrões, à sua direita e à sua esquerda. E conforme o tempo vai passando, Mateus, Marcos e Lucas, juntamente com João, como eu disse, relatam o mesmo acontecimento, mas com visões diferentes. Uns dizem que enquanto as pessoas passavam, elas meneavam a cabeça. Outros dizem que quando viram Jesus na cruz, disseram: se tu és o Filho de Deus, se você é realmente aquele que veio salvar o mundo, desce da cruz. Desce da cruz. Outros dizem que enquanto Jesus estava pendurado, pessoas zombavam dele, pessoas menosprezavam ele, e Jesus na cruz, calado, entendendo o seu propósito, entendendo que ele veio para isso, para nos salvar, para nos redimir, para nos resgatar dos nossos pecados. Lucas capítulo 23, Lucas capítulo 23, versículo 33. E quando eles chegaram ao lugar que é chamado Calvário, ali o crucificaram. Para quem não ainda achou, Lucas 23, capítulo 33. Lucas capítulo 23, versículo 33. E quando eles chegaram ao lugar que é chamado Calvário, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda,
Então disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram a sorte. E o povo ficou parado e olhando, e também os governantes o ridicularizavam, dizendo: ele salvou aos outros, salva-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados zombavam dele, chegando-se a ele e oferecendo-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também havia uma inscrição escrita acima dele, em letras de grego e latim e hebraico: este é o rei dos judeus. Vemos aqui o sentimento que aquelas pessoas tinham de ver Jesus crucificado, aquela vontade que aqueles soldados, que aquelas pessoas queriam ver Cristo na cruz. Agora aquela vontade estava totalmente realizada, e aí eles zombam de Jesus, zombam da sua soberania, zombam da sua grandeza, e Jesus permanece calado, porque ele entendia a sua missão desde o princípio. João capítulo 19, versículo de número 16. Então entregou-lhe para que fosse crucificado. E eles tomaram a Jesus e o levaram, e carregando ele a sua cruz, saiu para um lugar chamado lugar de uma caveira, que era o Gólgota, que é chamado em hebraico Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Como eu disse, os 4 evangelhos relatam o mesmo acontecimento, mas com visões diferentes. E todos nós, eu acho que a maioria aqui já viu um documentário de como era a crucificação naqueles tempos. Os soldados romanos, eles, segundo historiadores, os livros, tinha como se fosse um tronco no meio de um pátio, talvez, e eles pegavam a pessoa e amarravam ela. Ali era o momento das chicotadas. E se vocês forem ver no Google ou em qualquer livro de história que fala sobre as práticas romanas, vocês vão ver que era um fio, né? E na ponta deles aparentemente tinham como ossos. E assim que esses ossos iam de encontro com as costas e tiravam, a pele saía. E a Bíblia não diz quantas chicotadas Jesus levou, mas nós sabemos que foram muitas. E como se não bastasse, os soldados vão tecer uma coroa de espinhos. E o texto nos dá a entender que, segundo a ordem de Pilatos, a coroa não estava planejada. A ordem de Pilatos foi uma: açoitem a Jesus e o levem para fora. Mas os soldados, tomados por aquele sentimento de querer zombar de Jesus, de querer se aproveitar dele naquele momento, provavelmente olharam para o outro e disseram: pô, vamos fazer uma coisa diferente? E teceram uma coroa de espinhos, que poderia chegar desse tamanho ou até maior. Eles cravam na cabeça de Cristo, e Cristo calado, porque ele entendia o seu propósito desde o princípio. Eles começam a bater na face de Jesus, e Jesus calado. Eles cospem na cara de Jesus, e Jesus calado. Por quê? Para nos salvar, para nos dar a salvação, para nos dar a vida eterna.
E Jesus entrega o seu espírito. Ele inclina a sua cabeça. E como ser humano, deixa de respirar. Os soldados agora têm essa visão daquele homem que pregava para muitas multidões, aquele homem que fizera muitos sinais que nunca tinham sido vistos em toda a história da humanidade. Agora aquele homem se encontra morto em uma cruz. E todos conhecem a história. Chega a sexta-feira, os discípulos começam a ficar atemorizados e se escondem por medo dos soldados romanos, porque agora o que seriam deles sem o seu mestre? O que seriam deles sem aquele que dividiu o pão na mesa? Sem aquele que eles podiam contar? O que seria dos seus discípulos? E chega o sábado e o silêncio continua. Mas se nós formos ver no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, diz assim: ora, no primeiro dia da semana, muito cedo, de manhã, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com ela. E elas acharam a pedra do sepulcro revolvida. E elas, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu o quê? Estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto dela dois homens com vestes resplandecentes. Estando elas com medo e abaixando as suas faces para o chão, eles lhes disseram: por que procuras o vivo dentre os mortos? Ele não está aqui, mas está ressuscitado. Ele não está aqui, mas está ressuscitado. Lembrai-vos como ele vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens pecadores, e ser crucificado, e ao terceiro dia ressuscitar. E os 4 evangelhos vão relatar isso. O domingo da ressurreição, Cristo ressuscita e vai de encontro aos seus discípulos. Vamos para o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, que diz, Marcos 16, versículo 15: e ele disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, assim como João, assim como em Lucas, é o domingo da ressurreição. Mas como eu disse, e volto a falar, é o mesmo relato, visão diferente. É o mesmo acontecimento, mas com uma perspectiva diferente. E Marcos vai aparentemente resumir alguns versículos que nós podemos encontrar, a saber, a passagem quando Jesus encontra 2 de seus discípulos no caminho de Emaús. Marcos resume isso. Quando Jesus aparece, primeiramente, como nós vimos aqui na peça, quem sabe responder? Maria Madalena. Ela foi a primeira a ver o Cristo ressuscitado, como a jovem Stephanie estava representando. E após esse momento, Jesus ele já está ressurreto, ele já ressuscitou, e agora falta falar com os seus discípulos. Mas no versículo 14 diz assim: depois ele apareceu aos 11, porque Judas Iscariote já havia se suicidado. Estando eles assentados à mesa, e os repreendeu por sua incredulidade,
e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Isso é muito intrigante, pastor, porque eles passaram 3 anos com Jesus, 3 anos, e dentre esses 3 anos eles viram a água sendo feita vinho, viram Cristo andando sobre as águas, viram morto ressuscitar depois de 4 dias, viram o peixe se multiplicar, os pães se multiplicar, mas no grande dia, e detalhe, para informação dos irmãos, Cristo, conforme os anos se passavam, os dias se passavam, conforme ele ia caminhando com seus discípulos, ele sempre falava alguma coisa, e uma dessas coisas que ele falava era que era necessário que ele fosse entregue nas mãos dos pecadores e ressuscitasse ao primeiro dia. E Jesus está andando e está falando, e os discípulos andando, e aparentemente você pensa que aquilo ali vai ficar guardado na mente, mas quando acontece o ato, Cristo morre, eles ficam com medo, eles se escondem, está todo mundo preocupado, está todo mundo triste. Cristo ressuscitou, eu vi ele, e os discípulos não creem. Ainda mais quando Maria Madalena é a que dá a informação, né? Porque dizem que naquela época eles não davam muita credibilidade para as mulheres. E Jesus se apareceu logo àquela que não tinha nenhuma credibilidade. E Cristo vai até aqueles que são inferiores, aqueles que a sociedade menospreza. Cristo vai até essas pessoas. Cristo vai até o maior macumbeiro do mundo. Cristo vai até aquela pessoa que pensa que não tem mais jeito. Ele vai até essas pessoas e muda a história delas. E Maria Madalena vai correr, como nós vimos na peça, e conjecturando. Eu posso descer, pastor? Conjecturando. Ele está vivo, ele ressuscitou, ele está vivo, vamos se alegrar, ele está vivo. E os discípulos? Vivo? Ouvindo de você? E dentre eles, sabemos que tinha Pedro, Tiago, Simão, Mateus, e pela palavra de Maria, eles não iriam crer. E talvez se fosse pela palavra de João, que era, vamos dizer assim, né, um dos fazia parte do trio ali, né, do círculo íntimo de Cristo. Se fosse Tiago, talvez eles até, beleza. Se fosse Mateus, tudo bem. Mas foi necessário o próprio Cristo ir até eles. E no momento que Cristo chega até eles, ele os repreende pela sua incredulidade. Porque o pai que ama, ele repreende. O pai que ama, ele busca a repreensão para que o filho não venha cometer mais quaisquer erros que ele venha cometer. E após Cristo dizer a eles que ele estava vivo, ele diz no versículo 15: e ele disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O ide, como vemos aqui, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O ide não é só eu ir daqui e lá para a África, por mais que isso possa ser o desejo de muitos. O ide é eu sair da igreja e ver uma pessoa cabisbaixa, chegar nela e falar assim: eu não te conheço, mas Jesus te ama. O ide, ele é você ir na padaria, ver o semblante daquele que está no banco ali, que é responsável por pegar o dinheiro,
ver o padeiro e falar: seu padeiro, Jesus te ama tanto. O id é você estar dentro do ônibus, chegar pro cobrador, já com o coração em chama já, e falar: aí, senhor cobrador, Jesus te ama muito. O id é você ligar para um amigo que você não vê há anos e dizer: cara, Jesus te ama. Você quer uma ajuda? Você quer ir para a igreja comigo? Eu te ajudo. Vamos ler a Bíblia junto, vamos orar junto, vamos jejuar junto. Esse é o id. Esse é o id. É em qualquer momento da nossa vida pregarmos o evangelho. Certa vez eu tive a oportunidade de ir na Bienal. Eu fiquei muito feliz, que eu nunca tinha ido, né? E eu estava na fila para poder pagar pelos meus livros, e tinha uma jovem atrás de mim que tinha falado que estava desviada e estava comprando 2 livros, 3 livros, um negócio assim, para o pai dela, que era pastor. E eu confesso que eu fiquei um pouco sem jeito de falar, mas eu falei: não, você tem que ir, né? Mas quando acontecer isso, chegar ali, você tiver a oportunidade, estou sem jeito, não vai por isso. Só vai, só fala, porque o próprio Espírito Santo vai dando ali a palavra. Hoje, infelizmente, eu não sei se ela está na igreja, se ela voltou, porque, né, a Bienal é um evento, vai gente de todo o Brasil, de São Paulo, de um monte de lugar, mas eu creio que se o Espírito Santo, né, for ali conduzir ela vai se arrepender dos seus pecados e vai voltar à presença. Esse é o id. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Vamos parar aqui nessa palavra aqui, ó. Pregai. Guarde bem essa palavra, pregai. Quem é que pensa que pregar é só eu estar aqui? É só o pastor estar aqui? Quem pensa? Levanta a mão, sem medo. Quem pensa? Ninguém pensa? Que bom. Pregar não é só eu estar aqui de gravata, estar aqui todo bonito, todo com a Bíblia. Então, pregar é em todo momento falarmos de Cristo. Falarmos de Cristo a todo o momento, em todo o instante, a toda criatura. E esse a toda criatura, nós sabemos que é para o mundo todo, para todas as nações. Mas agora que falamos do Evangelho, temos aqui um relato que eu gosto muito. Eu já caminho para o final, que é em Romanos, carta que o apóstolo Paulo escreveu, Romanos capítulo 5, que diz assim: porque estando nós ainda... Vamos lá, eu vou esperar todo mundo achar que eu quero ler isso aqui com vocês. Romanos capítulo 5, versículo 6, que é o Evangelho. Falamos sobre o Evangelho, sobre a missão que Cristo teve, e essa missão que é o Evangelho fora confiada a nós, e esse é o Evangelho. Todos acharam? Quem achou diz: eu amo a Bíblia. Quem não achou diz: eu também. Quem disse eu também? Quem disse? Ninguém disse? Amém. Vai dizer assim: porque estando nós ainda sem força, Cristo a seu tempo morreu pelos ímpios. Pois dificilmente alguém morrerá por um homem justo. Talvez alguém ouse morrer pelo homem bom, mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira por ele. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos regozijamos em Deus. Nos regozijamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora recebemos a reconciliação. Agora vamos para o versículo
versículo 19. Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Além disso, veio a lei para que a transgressão abundasse, para que o pecado abundasse, para que a condenação abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Por quem? Por um homem, aquele que está acima de todos os nomes, por Jesus Cristo, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo começa, eu queria ver Paulo escrevendo isso aqui, eu queria ver Paulo, meu Deus, porque se nós formos perceber, dentre as suas 13 cartas que Paulo escreve, que são de sua autoria, é Jesus. Paulo, servo de Jesus. Jesus. Por exemplo, aqui no versículo 5, Paulo cita Cristo só no versículo 5, se eu não me engano, durante 5 vezes. Só aqui. Agora, se a gente pegar de 1 Coríntios até Filemão, deve dar aí uns, tirando em Atos, né? Ou melhor, a Bíblia toda deve dar uns 3.200 Jesus aí. Por quê? Porque Paulo era tão apaixonado por Cristo que só saía disso dele. Só saía disso. Um exemplo é quando eu comecei a tocar guitarra. Na verdade não é nem guitarra, é mais violão. Minha praia é o violão. Porém, no momento em que eu vim pra cá, eu tive a oportunidade de tocar a guitarra. Eu estava tão apaixonado pelo violão que tudo para mim era violão. Eu chegava na escola, era violão. Eu acordava, era violão. Eu ficava ali no final do dia cantando, louvando ali, violão. Às vezes chegava alguém da minha família, certo? E a gente chegava, tudo bem. Eu ficava ali no violão, quando eu estava apaixonado. E quando a gente está apaixonado, a gente só quer saber daquilo. Seja a nossa esposa, seja apaixonado, talvez, quem sabe, em uma matéria de alguma escola, a gente só quer saber daquilo. E quando se trata de Cristo, não é diferente. E Paulo estava tão apaixonado por Cristo, que era tudo Cristo. E quem é que é apaixonado por Cristo? Todos os dias. Que possamos ser apaixonados por Cristo todos os dias da nossa vida. E esse é o Evangelho. É Cristo vindo ao mundo, passando por tudo que Ele passou, morrendo no nosso lugar, quando nós ainda éramos pecadores. Certa vez, quando eu li esse versículo, pastor, eu não consegui conter as minhas lágrimas, porque como que nós podemos entender que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores? Vamos raciocinar isso. Cristo morreu por nós quando nós nem tínhamos o conhecido, muito antes que antes de sermos concebidos pela nossa mãe, Cristo morreu por nós. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus foi sacrificado. Como que nós, seres humanos, não podemos ficar movidos por isso? Não nos emocionamos com isso, com esse amor de Deus? Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho, Gabi. Esse é o Evangelho, Tânia. É o Evangelho que, ao momento que você se depara com ele, você fica paralisado da grandeza do amor de Deus, da grandeza da misericórdia de Deus. Esse é o Evangelho. 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Porque a pregação da cruz, o Evangelho,
é loucura para os que perecem, mas para nós, diga para nós, mais alto, para nós, mais alto, para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 16, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Agora vamos para Atos. Vamos para Atos. Atos capítulo 20, versículo 24. Eu vou ler para nós ganharmos tempo. Esse aqui é o apóstolo Paulo falando. Mas nenhuma destas coisas me comove, nem valorizo minha vida para mim mesmo, para concluir com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testificar do evangelho da graça de Deus. Para testificar do evangelho da graça de Deus. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deus é maravilhoso. Você pode dizer isso? Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Aleluia. Deus é maravilhoso. E após isso, Cristo está com os seus discípulos. E podemos enxergar, como eu disse no início, Cristo sempre soube da sua missão, do seu propósito. E hoje, na Páscoa, nessa data tão especial, em que lembramos do sacrifício de Cristo, não é para ficar daqui, não é para terminar aqui, é para continuar, enxergarmos para quem trabalha, pregar o Evangelho, para quem estuda, pregar o Evangelho, pois essa é a missão que Cristo nos confiou. Eu, por exemplo, comecei recentemente a servir o exército, e é bem desafiador, né, lá dentro, porque existem pessoas que, querendo ou não, podem te influenciar, mas quando nós temos o nosso coração firmado em Deus, quando nós meditamos na palavra de Deus, como diz o salmista, esse aqui eu nem preciso abrir, Salmo 119, 97. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Então não é minha meditação na manhã, na tarde, à noite, é pela manhã, é à tarde, é à noite, e quando Deus deseja, as madrugadas. E lá dentro, como em qualquer lugar, é desafiador ter uma oportunidade para pregar o Evangelho, mas vira e mexe, quando eu estou ali no serviço, ali, estou na guarda ali, estou de plantão, vai uma conversinha aqui, uma conversinha ali, pô, cara, mas Jesus e tal. Aí alguns ali dizem que são, mas fala palavrão, fala negócio de mulher aqui, mulher lá e tal. Mas nós temos que estar sempre vigiando, né? Para que a gente não possa ser influenciado por isso. Mas desde o momento em que eu pisei no quartel, cada momento que eu tenho ali a oportunidade, eu estou pregando. Não é ali todo mundo sentado e mas é ali, por exemplo, nós lá, quando estamos, por exemplo, capinando lá, que é o que a gente faz muito, capina bastante. O Gabriel sabe, ele tá rindo ali, né, Gabriel? A gente capina, só para te contrair,
A gente fica ali capinando. De vez em quando vem um que tira uma fotinho só pra zoar. O Iago sabe também, o Iago serviu. Aí ele fica ali capinando e tal. Aí de vez em quando, caramba. Aí um fala assim, exemplo: caraca, eu não aguento mais essa vida. Meu Deus, tal, isso aqui. Lá em casa era melhor. Caramba, comida, mamãe dava comida na cama e tal. Aí chega ali, pô, cara, então, caraca aí, realmente aqui tá bem difícil. Mas, pô, tu sabia que tu tava condenado para ir pro inferno? Aí ele falando assim: que isso, cara? Tá doido? Eu falei: tava condenado. Sendo que Jesus foi lá na cruz, pagou pelos seus pecados e hoje você é livre e pode viver para Ele. E assim a gente vai seguindo, como o pastor disse, quando acontece a oportunidade. Mas graças a Deus, pastor, tem um dos nossos sargentos, ele é da igreja e ele está buscando fazer cultos lá. Graças a Deus tem sido uma bênção. Tem sido uma bênção. E para terminarmos, Deus é bom, meus irmãos. Deus é maravilhoso. Evangelho segundo escreveu Mateus, versículo 16 ao 20. Todos acharam? Mateus 28, 16 ao 20. Então os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E Jesus veio e lhes falou, dizendo: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco sempre, até, talvez aí algumas versões aos confins da terra, até a consumação do século. A minha essa aqui é King James. A minha está assim: até o fim do mundo. E termina: amém. Vocês já repararam que os evangelhos terminam assim, com amém? Marcos, amém. Lucas, Lucas capítulo 24, versículo 53, e estavam continuamente no templo, louvando e bendizendo a Deus, amém. E em João, amém. Quem já parou para refletir sobre esses améns que todos os evangelhos... Quem já refletiu? Levanta a mão. Eu estou refletindo agora com os irmãos aqui. Mas eu sei que a palavra amém significa assim seja. Assim seja. E nos 4 evangelhos, a conclusão é: Cristo ressuscita, Cristo triunfa sobre a morte, e temos a garantia da vida eterna. E amém. Que assim seja para todo o sempre. E nessa data tão especial, que é a Páscoa, que é o domingo de ressurreição, e o culto de missões, eu quero dizer aos irmãos que Cristo, desde o princípio, sempre soube da sua missão, sempre compreendera em todos os anos de sua vida aqui na terra quais eram os seus propósitos, e a sua missão era pregar o Evangelho. E após subir assunto aos céus, Ele deixou essa mensagem comigo, Ele deixou essa missão comigo, Ele deixou essa missão com a Camille, com o Lucas, com o Eduardo, com a irmã Janaína, com o pastor, com o presbítero, com todos nós que estamos aqui.
Ele deixou essa missão para nós. E cabe a nós dedicarmos a nossa vida para esta missão, que é pregar o Evangelho. Não é fácil. Há desafios, há obstáculos, mas cabe a nós. Cabe a nós, mesmo que custe a nossa vida, cabe a nós pregar o Evangelho, anunciar a salvação, mesmo com vergonha, cabe a nós, mesmo com medo, cabe a nós concluir essa missão. Eu quero chamar você à frente, que ao ouvir essa mensagem, entendeu qual é a sua missão. Se você se sente fraco, se você está afastado da casa do Pai, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Você que entende que a sua missão é pregar o Evangelho, mas se sente parado, na inércia, paralisado, vem aqui na frente que eu quero orar por você, quero orar pela sua vida. Essa é a nossa missão, meus irmãos. Essa é a nossa missão. Os discípulos, alguns perderam a cabeça, outros, segundo os estudos, um deles, na verdade, dizem que foi cerrado ao meio. Talvez isso não aconteça com a gente, mas temos a certeza que há desafios em pregar o Evangelho. Há obstáculos, e muitos obstáculos, mas cabe a nós agarrarmos o Evangelho, agarrarmos a Bíblia e dizer: Senhor, eu estou com medo, mas eu vou. Senhor, eu estou com vergonha, eu não sei o que falar, mas eu vou. Nem que eu gagueje, nem que eu fale algumas coisas assim contrárias, mas eu quero falar só uma coisa: o Senhor salva, cura e liberta. Mas cabe a nós, somente a nós. Então você, mais uma vez eu digo, você que está afastado da casa do Pai, que sente saudade de estar aqui que eu digo, na presença dEle, saudade de orar, saudade de buscar, de estar em perfeita comunhão com o Pai, vem aqui à frente. Nunca será pela força, mas é o Espírito Santo quem nos conduz. Certa vez eu me encontrava dentro de casa, muito angustiado, sem perspectiva de vida, de alegria, por um motivo que Deus sabe. E certa vez, indo de encontro à minha avó, para poder dar a ela um negócio que eu precisava dar, no meio do caminho tinha um culto, esses cultos assim, na praça, e eu parei ali naquela praça, e por mais que nós possamos saber da Bíblia, possamos saber que Cristo morreu por nós, quando estamos distantes, vivemos de modo contrário. E eu estava ali olhando aquele culto, e se não fosse Cristo, eu não sei onde eu estaria. Se não fosse a mensagem do Evangelho, se não fosse o Cristo, o Cordeiro de Deus, esse papo de coelho, isso já é outras histórias que inventaram. Mas Cristo, que é a nossa Páscoa, se Ele não morresse no nosso lugar, não estaríamos aqui. E a palavra diz, quando nós ainda éramos pecadores, quando ninguém no mundo poderia me amar, Ele me amou. Quando ninguém poderia me olhar e dizer: você é meu, Ele disse: você é meu.
Todos aqui tiveram seus encontros com Cristo. E se talvez pudéssemos abrir aqui um momento para falar, talvez a gente ia ficar aqui até amanhã, pastor, porque são muitos encontros, são muitas situações. Mas o que eu quero dizer é que Cristo nos amou, Cristo se entregou no nosso lugar por amor a nós. E Ele ficou calado, como a ovelha muda que é levada para o matadouro, como diz em Isaías. E assim como Ele me salvou, Ele nos salvou. E eu digo mais uma vez, para você que está afastado, que está aqui hoje, mas sente saudade do que viveu, sente saudade do que presenciava na igreja, sente saudade do quarto de oração, sente saudade dos eventos, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Essa é a nossa missão, Gabriel. Você aí tocando, pregando, essa é a sua missão. Alguém olha para você tocando e diz: eu quero ser igual o Gabriel, eu quero tocar igual o Gabriel, eu quero tocar para Jesus igual o Gabriel. Olha para a Raíssa assim: eu quero tocar igual a Raíssa, eu quero tocar para o Senhor Jesus igual a Raíssa. Parece que não, mas muitos nos olham, muitos nos têm por referência. E como eu disse, Cristo sabia a sua missão desde o princípio. E se você, aleluia, se você tem a certeza, a convicção de que Ele morreu por você, cabe a você, não cabe a mim, cabe a você agarrar a Bíblia e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, para pregar a Tua palavra, para pregar o Evangelho a todo custo, mesmo que eu morra, mesmo que eu esteja cansado, mesmo que eu esteja com vergonha, Senhor, eu estou aqui para pregar o Teu Evangelho, eu estou aqui para anunciar o Evangelho da salvação, eu estou aqui para anunciar que Cristo veio, que Cristo morreu por mim. Eu não era digno, eu não tinha nada, mas Ele me deu tudo. Ele me deu amor, Ele me deu graça, Ele me deu reconciliação, Ele me deu paz, Ele me deu alegria, Ele me deu consolo, por me amar, por nos amar. E às vezes não entendemos, não compreendemos esse amor, mas Ele foi lá e morreu no nosso lugar. Foi passada a sexta, foi passado o sábado, e o silêncio perdurou. O silêncio continuou perdurando no mundo. Mas a Bíblia vai dizer ainda em 1 Coríntios, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 2, versículo 1. Além disso, irmãos, eu vos declaro o Evangelho que vos tenho pregado, é Paulo dizendo, o qual também recebestes, e no qual também estáis firmes, pelo qual também sois salvos, se o guardardes na memória, o que vos preguei, se não crestes em vão, porque eu vos entreguei primeiramente o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, de acordo com as Escrituras, e que foi sepultado, e que Ele ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras, e que Ele foi visto por Cefas, e então pelos 12. Após isto, Ele foi visto por cerca de 500 irmãos de uma vez, dos quais grande parte permanece até agora, mas alguns já dormem. Versículo 8. E por último de todos, Ele também foi visto por mim, como alguém nascido fora do tempo devido, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno para ser chamado apóstolo,
porque eu persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus. Diga isso, pela graça de... Enche o teu peito e diz: mas pela graça de Deus, sou o que sou. Sou o que sou. E a sua graça que foi concedida a mim não foi em vão, mas eu trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo foi encontrado, nós fomos encontrados para anunciarmos o evangelho de Cristo a todo custo. Feche seus olhos. Senhor Deus, queremos te bendizer nesse momento, nesse dia especial, memorável, nesse dia inesquecível, Pai, que é o domingo da ressurreição, a Páscoa, e nesse culto de missões, pois nós entendemos e compreendemos que a nossa maior missão nesta terra é pregar o teu evangelho, é anunciar a tua salvação, Senhor. E cremos que não importa o que aconteça, iremos anunciar o evangelho, iremos pregar o evangelho a todo custo. Pai, eu oro por essas pessoas, algumas, Senhor amado, que estão voltando para a tua casa, algumas, Senhor amado, que se sentem fracas na fé. Senhor, fortaleça essas pessoas, traga vida, traga vigor, Senhor amado, para os seus ossos, traga paz, traga alegria na salvação, como Davi disse no seu salmo, e faça-os entender, Pai, todos os dias, que a nossa maior missão é estar aqui, pregando o evangelho, anunciando a salvação, mesmo que custe tudo que nós temos. Pai, abençoa essas pessoas, traga vida, traga paz, pois sem ti, Senhor, nada somos. O que seria de nós, Jesus, sem a tua presença? O que seria de nós sem a cruz? O que seria de nós, Senhor amado, sem os pregos? O que seria de nós, Senhor amado, sem o sangue que for escorrido naquele madeiro? Nada, Senhor, nada. Então toma a vida dessas pessoas, repreende, meu Pai, todo o mal, tudo aquilo que não é teu, e abençoa a vida de cada um aqui. Nós oramos, Senhor, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Glorificado seja Deus. Que Deus continue abençoando a vida das irmãs por essa decisão de estar voltando para a casa do Senhor. Eu agradeço a Deus, louvo a Deus pela vida do jovem João. É uma benção. Olha, eu estou maravilhado, impactado, né? Quando falaram, pode sentar a igreja num momentinho que nós já vamos embora, que o João pregava o evangelho. Eu falei assim: João prega o evangelho, viu como é que a gente é igual Tomé, incrédulo, viu? Eu apanhei ali, viu, incrédulo. Olha só que benção, né? E João, ele entregou o recado bonitinho de Deus para a igreja. Que Deus continue abençoando o nosso irmão João.